que carrega o nosso fardo. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro do belos pés. Em Naum, ele é o vingador da lei de Deus. Em Abacuque, ele é o vivo evangelista de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Em Sofonias, ele é o nosso Salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias, ele é a fonte criada na casa de Davi, pelos pecados e impurezas. Em Malaquias, ele é o filho da justiça, se erguendo com cura em suas asas. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o filho do homem sentido por vocês. Em João, ele é o Filho de Deus. Em Atos, ele é o Salvador. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a rocha firme. Em 2 Coríntios, ele é o triunfante que dá vitória. Em Gálatas, ele é a sua liberdade. Ele te liberta. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é a sua plenitude. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a sua esperança. Em 1 Timóteo, ele é a sua fé. Em 2 Timóteo, ele é a sua estabilidade. Em Filemon, ele é o seu beneficiário. Em Tito, ele é a verdade. Em Hebreus, ele é a sua perfeição. Em 2 Pedro, ele é a pureza. Em 1 Pedro, ele é o seu exemplo. Em 1 João, ele é a sua vida. Em 2 João, ele é o seu padrão. Em 3 João, ele é a sua motivação. Em Apocalipse, ele é o seu rei vindouro. Ele é o primeiro e o último, o início e o fim. Os exércitos não podem vencer. Escolas não podem matá-lo. Líderes não podem ignorar. Herodes não conseguiu matá-lo. Os fariseus não conseguiram confundir. As pessoas não conseguiram detê-lo. A nova era não consegue substituí-lo. O mundo não consegue viver. Ele é santo, justo, poderoso. Seus caminhos são corretos. Suas palavras são eternas. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Sua vontade não muda e sua vida está em mim. Ele é o meu guia. Ele é a minha paz. Ele é a minha alegria. Ele é a minha força. Ele direciona a minha vida. Ele é o Emanuel, Deus conosco. No princípio, era aquele que era a palavra, e ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que seja feito sem ele. Nele está a vida, e esta vida é a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão, que não pode ser apagada pela escuridão. Deus enviou a um homem chamado João, como testemunho do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz e que por meio dele todos os homens crescem. João mesmo não era a luz, ele era apenas uma testemunha da luz. Mas estava chegando o tempo, aquele que era a verdadeira luz e que veio para iluminar a todos aqueles que vêm ao mundo. Aquele que pela palavra veio ao mundo e o mundo foi feito através dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Ele veio em sua própria terra e em seu próprio povo, os judeus. Mas também não foi aceito. Mas aqueles que receberam e que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade dele. Aquele que pela palavra veio ao mundo e viveu aqui na terra entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. A glória única do Filho do Pai Celestial. O presente de Deus para cada lar, concebido por Maria, com os sapatos traz hoje é Natal. Não tá alegre? Filha, você sabe o que comemoramos hoje? Sim, mamãe. Hoje nós comemoramos o Natal. É o dia do ano onde eu ganho muitos presentes e onde a família se reúne para cear.
entrar no santuário interno e queimar o incenso diante do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora do pátio feito, orando, enquanto o incenso estava sendo queimado. Zacarias estava no santuário, quando de repente apareceu o anjo do Senhor. Ao pé, à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo, mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhes que Deus ouviu sua oração, e sua esposa Isabel dará à luz um filho seu. Ele será chamado de João. Haverá grande prazer pelo nascimento dele, e muitos se alegrarão com você, porque ele será grande aos olhos de Deus. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte, e será cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento, e convencerá muitos judeus a voltarem para o seu Senhor, o seu Deus. Ele irá do Senhor no espírito e no poder de Elias, e fará voltar ao coração dos seus pais, aos seus filhos, e aos desobedientes a sabedoria do justo, preparando o povo para a chegada do Senhor. Mas como vou saber se isso é verdade? Eu já sou um homem bem velho, e a minha esposa também é muito idosa. Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi Ele que me enviou aqui para trazer essa boa nova a você. E agora, porque você não creu em mim, você irá ficar muito incapaz de falar até que a criança venha nascer, porque minhas palavras se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo do lado de fora estava esperando que Zacarias aparecesse e procurava saber por que estava demorando tanto no santuário. Quando ele finalmente saiu, não podia falar com eles, e viram pelos seus gestos que ele tinha uma visão do santuário. Zacarias permaneceu no templo os dias restantes do seu serviço e depois voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel ficou grávida. Como o Senhor é bom. Ele olhou para mim favoravelmente e tirou minha humilhação perante os homens, tornando-me filhos. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: Não tenha medo, Maria, porque eu ouvi dizer que Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve você dará à luz a um filho seu, um menino chamado Jesus. Ele será muito importante e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Mas como posso ter filhos se não conheço homens? O Espírito Santo virá sobre você e o Altíssimo a cobrirá por sua sombra. Por isso a criança que vai nascer de você será chamada Santa e Filho de Deus. Eu sou a serva do Senhor e obedeço o seu chamado. Poucos dias mais tarde, Maria foi às pressas a região montanhosa da Judéia, ao lugar onde Zacarias morava, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria e exclamou: Bendita és tu entre as outras mulheres, e bendito é o filho que te dará a luz. Que grande honra é esta, que a mãe do meu Senhor me visite. Quando você entrou e me saudou, de alegria o meu bebê moveu-se em meu ventre. Você creu que Deus faria a primícia, por isso Ele deu essa maravilhosa bênção. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Deus e Salvador, porque Ele olhou pro lado de sua serva. Ele fez grandes coisas em minha vida. Ele expulsou os horrorosos, expeliu os humildes e acolheu as pessoas que necessitavam dele. Santo é o seu nome e maravilhoso Ele é. Ele cumpriu quando falou a Israel, seria misericordioso com ele e seus descendentes para todos sempre. Feliz estou, porque dentro do meu ventre nascerá o Salvador. Aleluia. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Para completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. A notícia de como o Senhor havia sido bondoso com ela espalhou-se depressa pelos vizinhos e parentes, e todo mundo se alegrou com ela. Quando a criança estava com 8 dias de idade, todos os parentes e amigos vieram para a cerimônia da circuncisão. Julgavam que o nome da criança seria Zacarias, como o pai. Não, ele irá se chamar João. Por quê? Não há ninguém na sua família com esse nome. Zacarias, o filho do
para Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar e libertar o seu povo. Ele nos está mandando o poderoso Salvador, na família do real do seu servo Davi. Alguém para nos livrar dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, sim, com o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele e concedendo-nos o privilégio de servir a Deus, livres do medo, libertos dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitáveis, prontos para estar na sua presença todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, porque irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para Ele. Você dirá ao povo de Deus como encontrar a salvação com meio do perdão dos seus pecados, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso e bondoso, e o sol nascente irá raiar sobre nós, para aqueles que se acham no caminho da escuridão e na sombra da morte, e seguir os nossos passos no caminho da paz. E vamos continuar lendo. O menino cresceu, se fortaleceu no espírito, viveu no deserto, solitário, até que começou a apresentar-se ao povo de Israel. Então esse menino deveria ser muito especialmente. Mas e aí, mamãe? O que aconteceu com Maria? Bem, a Bíblia diz assim: por esse tempo, César Augusto, o imperador, decretou que se fizesse um recenseamento de todo o Império Romano. Esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Exigia-se que todos fossem à sua terra natal para se registrar. E como José era da linhagem de Davi, teve que ir a Belém da Judéia, terra natal do rei Davi, viajando para Nazaré, na Galileia, para lá. Ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, chegou a hora de nascer, e ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, enrolou no cobertor, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E nasceu Emanuel, Salvador do mundo. Isso, filha. Você sabe o que significa o nome Emanuel? Não, mamãe. Significa Deus conosco. Quer saber o que aconteceu depois? Sim. Vamos lá. Naquela noite, alguns pastores estavam nos campos, guardando seus rebanhos de ovelha. De repente, o anjo do Senhor apareceu ao redor deles e ficaram muito aterrorizados. Mas o anjo só clamou: Não temais, eu vim trazer boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, vai ser o Salvador, sim, o Cristo. Como vocês vão reconhecê-lo, vocês encontrarão uma criancinha enrolada no cobertor, deitada na manjedoura. De repente, filha, juntou-se a um anjo, uma grande multidão de anjos, o exército celestial, louvando a Deus e cantando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para todos aqueles que Ele quer bem. Aleluia! Aleluia! Filhão. Tô sozinha. Vai, filhão.
Samuel? Ele não sabe cantar essa daí. Voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém, porque lá preparado o Senhor para nós. Eles correram para lá, encontraram Maria e José, e lá estava a criancinha, deitada na manjedoura. Depois de o verem, os pastores falaram a todos o que havia acontecido, e que o anjo lhe havia dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração e no ouvido, e assim como o anjo havia dito. Vamos lá. 8 dias depois, na cerimônia da circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como o anjo tinha dito, antes mesmo que ele nascesse. Quando chegou o tempo de ser levado ao templo a oferta de purificação de Maria, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, porque as leis do Senhor diziam: todo primeiro filho do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Naquele dia, um homem chamado Simeão, morador de Jerusalém, estava no templo. Ele era um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito Santo, e vivia esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. O Espírito Santo o impulsionou a ir ao templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, em obediência à lei, Simeão estava lá. Tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, agora já pode despedir o teu servo em paz, pois eu já vi com meus próprios olhos a sua salvação, que o Senhor preparou na presença de todos os povos. Ele é a luz que dará iluminação espiritual às nações. Aleluia! Essa criança será rejeitada por muitos em Israel, mas para a própria destruição deles. Ele será motivo de contradição, mas uma grande alegria para outros. E os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados, e a tristeza, como uma espada, atravessará a sua alma. Quando os pais de Jesus acabaram de cumprir todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade Nazaré, na Galileia. Ali o menino começou a ficar forte e sadio, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
É isso aí, filha. Gostou da história? Sim! Me conta o que você entendeu. Eu entendi que ele era filho de Deus e que veio ao mundo e deixou sua glória. E também veio como então de salvar o mundo. Isso mesmo, minha filha. Jesus, ele cresceu, ele curou várias pessoas, fez vários milagres e ele nos fez uma promessa que voltaria para nos buscar. A gente não pode deixar que o Natal venha roubar a importância do nascimento de Jesus, e os presentes, e o Papai Noel, venham roubar essas coisas de nós. A gente tem que lembrar que Jesus, ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Ele está conosco em todos os momentos, na angústia, na tristeza, na felicidade, e hoje ele está aqui conosco. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Gostaria de convidar a igreja